irmãos. Irmãos, todos que trouxeram Bíblias, por favor, todos que trouxeram Bíblias, em Lucas no capítulo 24, Lucas 24, glória a Deus, versículo de 1 a 8. Lucas 24, versículo de 1 a 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém. Leiamos, portanto, Lucas capítulo 24, versículo de 1 a 8, que passo a ler. No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro levando especiarias que tinham preparado. Chegaram, acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a este respeito, de repente, igreja, por favor, diga comigo, de repente. De repente apareceram junto delas dois homens de vestes resplandecentes. Elas ficaram tão aterrorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens, olhando, disseram: por que buscais um morto entre os vivos? Ele não está aqui, mas já ressuscitou. Lembrai-vos do que ele disse quando ainda estava na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e que seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Então se lembraram das suas palavras. Então se lembraram das suas palavras. Igreja, então se lembraram das suas palavras. Quem diz amém? Podemos tomar assento, meus amados irmãos. Deus fale melhor aos nossos corações por intermédio da sua santa e bendita palavra. Deu de perceber que temos algo para meditar conforme o que foi lido, e para nós não ficarmos assim palmilhando com os nossos pés sobre as nuvens, sem saber sobre o que estaremos meditando, vamos aqui aplicar um tema. Aplicando um tema, você vai saber aonde estaremos andando, trilhando, caminhando dentro da Bíblia Sagrada. E eu gostaria de vincular os versículos lidos, subordinando ao seguinte tema: a promessa do rei. Amém? A promessa do rei. Olhe bem para cá e preste atenção a isso. No período dos monarcas, os reis da época, e até mesmo os reis bíblicos, como Davi, como Saul, e quando eu falo monarca, falo dos tempos feudais, da Inglaterra, da Escócia. Todo rei ele tinha um cetro, isso era de praxe, até os faraós tinham um cetro. Podia ser uma barra de ouro, ou a barra de ferro, ou um cajado mesmo inteiro, modificado, poderia ser decorado, mas ele tinha que ter um cetro, ou era chamado de cajado ou cetro. Quando o rei falava algo com a mão baixa, com o cetro na mão, ele só estava falando, só estava dizendo. Mas quando o rei dizia algo, estendia o cetro, aquela palavra se tornava lei. E em toda a nação, isso não poderia ser revogado. Nem mesmo pelo rei poderia ser revogado, porque sua palavra foi lançada mediante o seu cetro. Mediante o seu cetro. A Bíblia diz que Cristo, irmãos, vai reger as nações com um cetro de ferro. A Bíblia diz que na mão dele tem um cetro de ferro. Ele é rei, ele é todo poderoso. Ele nos prometeu algumas coisas. Quando crucificaram Jesus, colocaram uma placa em cima dele dizendo: este é o rei dos judeus. E este rei dos judeus também é rei dos gentios. Se ele é rei do povo em Jerusalém, que a irmã Berenice vai anunciar daqui a pouco, ele também é rei dos irmãos aqui em Corvelo, no Brasil, na América Latina. Ele é rei dos gentios também, nós que estamos aqui. Olhe bem para cá e preste atenção a isso. Numa manhã, na terceira manhã da crucificação, as Marias foram até o sepulcro, levaram algumas especiarias.
Mas quando chegava lá, o sepulcro estava aberto. Ele estava aberto. Colocaram Jesus, irmãos, num túmulo emprestado de um homem político que tinha abastança financeira, chamado José de Arimateia. E ali colocaram o seu corpo, e ali mandaram fechar com pedras. Precisariam de 21 a 22 homens para rolar, irmãos, uma rocha de no mínimo 2,20 metros de altura, para tampar um buraco numa superfície lisa. Essa roda roliça de rocha pura, pilada, ali era muito pesada. Quando colocaram o corpo do Nazareno ali, veio, irmãos, o procônsul, com um decreto romano dizendo, por ordem federal romana, da Federação Romana, tem que lacrar esse sepulcro aí, para que ninguém tire o corpo deste homem, que já estava sendo aclamado rei dos judeus. Então coloquem a pedra aí. Colocaram muitos homens naquela pedra, e coloquem 4 pinos de aço, e ali façam um X com cordas novas. E também peguem um balde com argila, e agora peguem as suas conchas da mão cheias de argila, e coloquem entre a pedra e a parede, onde está o buraco do sepulcro, 7 bolos de argila, com o anel do sinete de Nero. Faça a marca da federação, porque quando o seco se trincar, vão saber que alguém tentou remover a pedra. Então aqueles sinetes na argila, marcado com o selo de Nero, ali, irmãos, era um selo federal. É como se alguém tivesse feito um crime numa casa, algum delito numa casa, numa residência, e ali vieram esses policiais federais e colocassem aquela faixa amarela. Se alguém romper aquela faixa, é um crime federal. Irmãos, ali colocaram 2 soldados romanos pretorianos para guardar o sepulcro, e ali ficaram aqueles guardas de pé, armados. Mas o céu, irmão, aleluia, ele não respeita a ordem federal aqui da terra, ainda mais vindo dos Césares. 2 anjos descem do céu de glória, e quando eles estão descendo, o resplendor bate em cima dos soldados, eles caem no chão, aleluia, caem no chão, irmãos, como se tivessem tomado diazepam, 500 ml de diazepam, caem no chão. Irmão Tércio, os anjos precisaram pôr a mão na pedra para revirar? Não, irmão, bastou eles pousar de frente ao sepulcro, para aquela pedra saltar como uma rolha de uma garrafa. As cordas foram arrebentadas, os 7 selos da Federação Romana foram arrancados ali, e Cristo ressuscitou em glória naquele dia, aleluia. E pela manhã, lá vai as Marias com especiarias. Por um costume judaico, passar a última parte ou a segunda sessão de especiaria antes do 4º dia, né? Eles acreditavam que o Espírito saía no 4º dia. Então, ali foram passar a última sessão de especiaria. Mas quando chegaram lá, viram o sepulcro removido. Elas entraram, irmãos, e não estava o corpo de Jesus ali. A Bíblia diz que, de repente, repita comigo, de repente. Porque as coisas do Espírito, irmãos, são de repente. De repente, como a luz acendendo na escuridão onde você está, aparece 2 homens com vestes reluzentes, acende-se do lado dela. Elas ficam tão aterrorizadas, como eu li para vocês aqui, que elas se prostam com a boca em terra, e eles abrem a boca e diz com voz de trovão para aquelas mulheres: por que buscai um morto entre os vivos? Ele não está aqui, mas ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Irmãos, tudo aquilo que era contra nós, toda acusação que era feita contra nós, o inferno se levantou e colocou toda a acusação nos seres humanos da terra. Ele pegou toda essa acusação e colocou na cruz do Calvário, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui na Assembleia de Deus de Curvelo, glorificando o nome dele com liberdade e com o nome no livro da vida. É o que nos diz Colossenses capítulo 2, versículo
versículo 14, que diz assim: e havendo riscado a cédula que era contra nós, mas nas ordenanças, a qual nos era contrária, tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz, tendo despojado os principados e potestade, expôs publicamente ao desprezo e triunfou deles na cruz. Aleluia! A vitória é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali, irmãos, foi triunfado. Cristo triunfou na cruz do Calvário. Naquele dia, Cristo desaparece ali do sepulcro. E agora aparece, irmãos, no meio dos discípulos. E agora Tomé põe a mão no seu buraco e vê que realmente é ele. Irmãos, a promessa de um rei. Cristo deixou algumas promessas para mim e para você. E dentre as promessas que ele deixou para a sua igreja, eu vou citar aqui 3 ou 4. A primeira está em João, no capítulo 14, versículo 3, que diz assim: se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Irmãos, olhe bem para cá, preste atenção a isso. Cristo está em uma mesa, conversando com seus discípulos. Muitas das conversas de Jesus eram conversadas na ceia, numa refeição. Agora eles estão numa mesa, numa refeição. Não uma mesa alta como essa do nosso ocidente, mas uma mesa da época de Cristo era muito baixa. Era quase como um tapume no chão, ou um tapete. E todos ficavam deitados, irmãos, com o cotovelo de lado. E ali se alimentavam coletivamente com as especiarias, com peixes, tinha azeite, tinha sementes, todos deitados. E Jesus está dizendo assim, está dizendo: eu vou vos preparar lugar. Para onde eu for, estejais vós também, porque vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Mas Tomé à mesa, deitado junto com os 12, disse: Senhor, como podes dizer que nós conhecemos o caminho? Não sabemos para onde tu vais. Como dizes, nós conhecemos o caminho? Jesus se levanta, abre os braços aos 12 e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. As promessas do rei. Uma outra promessa, ainda em João 14, versículo 18, diz assim: não vos deixarei órfão, mas virei para vós. Ainda há pouco o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que estou no meu Pai, e que o Pai está em mim, e que eu estou em vós, e que eu estou em vós, e que eu estou em vós. Cristo está no meio dessa igreja. Cristo está no meio da tua família. As promessas do rei. Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz assim: Hebreus capítulo 9, porque por mais uma vez Cristo, tendo levado os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Eu estou esperando para a salvação. Quem está esperando? Quem está esperando? Ele aparecerá uma segunda vez para aqueles que estão esperando, irmãos, para a salvação. As promessas do rei. Uma última promessa que vos leio aqui nesta noite é esta: Atos capítulo 1, versículo 11, irmãos. Os discípulos estão reunidos. 40 dias Jesus ficou com os discípulos. E agora, irmãos, ele está agora dando as últimas instruções. Mas de repente ele começa a levitar e começa a subir. Quando os discípulos percebem que o pé de Jesus passa da altura do seu rosto e ele está subindo, eles dizem: não, Senhor, fica conosco, é muito pouco 40 dias, Senhor, volta, fica conosco. Irmãos, olhem bem para cá, entra no manto, entra no remanto, se cobre debaixo da capa, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito de Deus está dizendo à igreja. Estão olhando para o céu, Jesus está subindo, ocultando-se nas nuvens. Me ajude aqui, companheiro, me ajude aqui. Cristo
Você é o último dos 12. O último, a Bíblia não diz que chegou perto. A Bíblia não diz que veio andando. A Bíblia diz que se pôs. Repita comigo, se pôs. Atrás do último, se fez no ar. 2 varões de branco. Colocou a mão atrás do último e disse: varões Galileu, por que estás olhando para o alto? Este mesmo Jesus que viste subir, um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Vai adorando, vai glorificando, vai bendizendo o nome do Senhor. Assim como o relâmpago nasce no oriente e se põe no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quem estiver no telhado, não desça para buscar nada em casa. Quem estiver no campo, não volte para pegar nada. Pois assim como o relâmpago nasce no oriente e se põe no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. De repente, pastor Gideão fala assim: pai, tem um irmão aí lá no Jequitinhonha, está fazendo a obra, vamos fazer aqui. Lá ele não sabe dirigir, mas ele sabe andar de bicicleta. Ele anda 31 quilômetros para poder entregar a Santa Ceia. Vamos fazer o seguinte, estamos supondo, vamos fazer o seguinte, pai. Gideão fala assim: irmãos, vamos dar uma Calói Barra Forte para esse irmão. Ele não tem carteira, não sabe dirigir, mas ele vai receber com muito carinho, ele anda a pé. Irmãos, os irmãos compram a Calói Barra Forte. Manda pelo correio para os irmãos, para o irmãozinho lá do Jequitinhonha. Daqui a pouco o irmão recebe a Calói Barra Forte. Eu falo a Barra Forte original, viu, irmão? Aquela que tem o círculo, aquela que tem o sininho, aquela que você pedala para frente, se pôr para trás, freia. Sabe a original? Aquela do bagageiro que carrega até uma feira. Essa aí, a Barra Forte, ele recebe. Tenho certeza que vai levantar no altar diante da igrejinha lá no interior e falar: pai, eu te agradeço por esse meio de transporte. Agora eu vou poder visitar a irmã Celina lá no meio da grota, lá no meio do sertão, e levar a Santa Ceia para ela. Ele põe a roupinha social dele, a gravatinha. O terno agora não vai no corpo, vai agora na mochila. Uma garrafa PET cheia d'água no bagageiro, amarrada com uma liga lá. E ele vai pedalando pelo sertão com muito louvor, com muito louvor. De repente, no meio do sertão de 41 graus do Jequitinhonha, em pleno verão, o céu azul, irmão, aquelas cabras tudo comendo lá no meio do mato, aqueles camandaru, né? Aqueles negócios espinhentos. Mas de repente no céu vem um barulho lá do céu. Aquilo que é mortal se reveste de imortalidade, e aquilo que é corruptível se reveste de incorruptibilidade. A roupinha social do irmão cai no quadro da bicicleta, o sapatinho social cai de lado, a bicicleta cai no sertão de lado e fica lá. Para quem quiser a Calói Barra Forte, eu não quero. Irmãos, Cristo vai arrebatar a sua igreja para os céus de glória. Cristo vai arrebatar a sua igreja para os céus de glória. Um dia nós estaremos nas mansões celestiais, porque o rei prometeu buscar a sua noiva, a sua igreja. Na carta a Tito, irmãos, Tito capítulo 2, versículo 13 diz assim: aguardando a bem-aventurada promessa e o aparecimento da glória do nosso grande Deus, Cristo Jesus. Eu estou aguardando a promessa do Senhor Jesus Cristo. Um dia a igreja vai ser arrebatada e vai se cumprir 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, dizendo: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a sua voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, subiremos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para todos sempre. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Aleluia, oh aleluia. Receba agora a consolação do Espírito Santo na sua alma agora. Ei crente, teu nome está no livro da vida. Você vai subir.
A promessa do rei, a promessa do rei. Nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Naquele dia, irmãos, do jeitinho que Ele é, você o verá. Oh, maravilha, Jesus. Do jeitinho que Ele é. E os cientistas pegam o santo sudário e jogam na máquina do carbono 14. E ali fazem fotos, tiram escaneamento. Tentam fazer o rosto, mas nunca que chegam numa definição concreta. Mas naquele dia, do jeito que eu vejo o pastor aqui, pastor Zacarias, pastor Gideão, você vai ver ele. Você vai ver a marca do lado. Você vai ver o buraco nas mãos e nos pés. Está lá. Você o verá. Aleluia. Naquele dia, nós vamos ver a nova Jerusalém. 2024 eu vou a Jerusalém, eu e minha esposa. Mas naquele dia eu vou ver a nova Jerusalém, que está em Apocalipse capítulo 21. Eu vi a nova Jerusalém, que descia de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu marido. Repita comigo, ataviada. Diga de novo, ataviada. O que é ataviada? É o dia da noiva. Já viu uma noiva que vai para o dia da noiva? Irmão, ela pode estar com um bigodinho aqui de pelinho. Ela pode estar com as unhas mal feitas. Irmão, quando ela entra lá e sai, ela sai mais lisa com a garrafa. Mais perfumada que a loja da Boticário. Mais arrumada, lipo sem corte, né? Tanta massagem, creme. Assim vai ser a igreja. Assim vai ser a nova cidade. Irmãos, ela vai vir ataviada, preparada como a noiva para o seu marido. Aleluia. A nova Jerusalém. A tua cidade, irmãos, ela é quadrada. Nós vamos ver a nossa cidade. Na frente da entrada vai ter 3 portas. Do lado 3 portas. No fundo 3 portas. E na lateral 3 portas. Cada porta vai ser uma imensa pérola só. Repita comigo, uma pérola. Irmão Tess, é aquela da ostra do mar? É, que vale 2 a 3 milhões quando se encontra? É, só que não é pequena. Não é feita a porta de muitas pérolas. 12 portas. Cada porta é uma gigantesca pérola só. Cada porta vai ter um querubim, 12 portas, 12 anjos. Para quê? Para me impedir de entrar? Não, para tirar a mão daqui, pôr aqui e dizer: entra, bendito do meu Pai, para a tua cidade que está guardada desde a fundação do mundo. Eu quero que você olhe. Eu quero que você olhe para a janela aqui agora. Veja essa janela. Está vendo a altura dessa janela aqui? Eu quero que você imagine uma viga. Um construtor faz uma viga de concreto com ferro, né, pastor? Viga aérea. Aqui na igreja tem viga aérea. Eu quero que você imagine uma viga dessa altura, irmão. Dessa altura, total na igreja. Fora a fora. Os 4 lados, sem nenhuma emenda. Uma caixa única de concreto com ferro sem emenda. Agora imagine essa viga feita de uma única pedra preciosa sem emenda. Oh. A primeira é o muro da cidade. A primeira é ametista. A segunda é safira. A terceira de quaxulito. A quarta de berito. A quinta é de ônix. A sexta de diamante. A sétima é de safira. A oitava de topázio. Omoplata. Oberito safirático. E aí vai. E cada uma dessas colunas aéreas, a primeira vai ter Mateus, Marcos, Lucas. Vai ter Tiago, o nome dos 12 apóstolos. Em cada porta de pérola vai ter o nome das 12 tribos de Israel. Rubens, Zebulon, Isacar, Benjamim. As 12 tribos.
aquelas portas vão se levantar. Elas não vão virar nem para cá, nem para lá. Ela vai rolar essa pérola para cima, para que você veja o início da rua e você veja a sua cidade por dentro. Por quê? Para que cumprir o Salmo 24 que diz: levantai, ó porta, ó vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Mas naquele dia é o Rei da Glória e a igreja do Rei da Glória. Você vai entrar, aleluia, nas ruas de ouro. Irmão, repita comigo: rua de ouro. Diga de novo: rua de ouro. Existe um ouro na terra, conhecido pela Bíblia, na Bíblia, como ouro de Ofir, ouro de Ofir. Mas na ciência é o ouro 184. É o ouro mais puro que tem no mundo, é o ouro de Ofir. Porque todo ouro tirado na Serra Pelada, que acharam pedra até de 300 quilos de ouro, até a maior pepita foi de 360 quilos, não sei, 300 e alguma coisa. Pepita tem que ser derretida e tem que ser coada, para tirar impurezas de ferro, de minério, de calcário, tem que tirar. O ouro de Ofir não. O ouro de Ofir, irmão, basta ser derretido, e quando ele derrete, que fica líquido, se ninguém bater no tonel onde ele está, vira um espelho dourado que você vê a sua face. Malaquias diz lá: sentar na frente do ouro refinado, até que a face seja refletida, ou seja, que a glória de Deus reflita em você. É o que Malaquias estava dizendo. Mas o ouro da cidade que eu e você vamos habitar não é o ouro de Ofir. É um ouro que João disse assim: parece líquido, parece como se fosse água dourada ou cristal líquido, de tão perfeito que ele é. Existem mansões lá. Irmão, você está preocupado com aluguel? Você está preocupado em comprar uma casa própria? É o seu direito batalhar e ter uma casa própria. Mas fique tranquilo, há uma mansão para você lá. Há uma mansão para você lá. Irmão, eu quero abrir um parênteses para dizer aqui: tem irmão que hoje tem 10, 20 anos de crente, que tem umas duvidazinhas. É umas duvidazinhas que não pode ter no nosso meio. Nós somos assembleano, irmão. E assembleano é conhecido por ser bom de Bíblia. Assembleia de Deus é escola bíblica. Eu gosto de escola bíblica. Escute isso aqui. Irmão Tércio, no céu eu vou lembrar quem é meu pai, quem é minha mãe. Eu vou lembrar. Irmão, eu não estou indo para o céu para ser mais ignorante do que eu sou hoje. Nós estamos indo para o céu para termos uma mente eterna e excelente de perfeição. Irmão Tércio, no céu como é que vai ser? Eu vou estar no céu nas nuvens? Não, irmão. É novos céus e nova terra. Tem fotografia lá. A Bíblia diz, João: e o Espírito me levou em cima de um monte, e depois me levou em cima de outra montanha. Se você quiser naquele dia, a área que seria a Espanha aqui no mundo, você pode ser a rainha, você pode ser o rei da Escócia, ou tem topografia lá, você vai mandar. Não precisamos, irmãos, não, no céu, irmãos, ninguém vai ter dor de osteoporose, não vai ter pressão alta, não vai ser dor de cabeça. Lá não existirá coveiro, porque ninguém nunca morre. Lá ninguém diz adeus nem até logo, porque lá não existe separação. Lá as vestimentas serão eternas. Lá, irmãos, ninguém vai precisar fazer força, porque dali a 10 quilômetros ou a 100 mil quilômetros, você vai sair daqui e aparecer como Filipe desapareceu com o núcleo e apareceu na cidade de Azoto, na velocidade da luz, no céu, aleluia. Ninguém morrerá, nós estaremos nos céus de glória. Quando você entrar lá, vai ter uma mesa tão grande, está vendo essa mesa? Oh Jesus, hoje é o culto da Santa Ceia do Senhor, em memória dele. E o rei fez tanta promessa, mas ele pediu uma para ele: faça em memória de mim. O rei fez tantas promessas, a promessa do rei é a mensagem, mas tem uma que ele pediu para ele, que você e eu fizer para ele: faça em memória de mim. E hoje temos a ceia com pão, com vinho, e geralmente nós sempre fazemos esse padrão, cumprida. Mas naquele dia vai ter também uma cumprida lá, e ela vai ser tão cumprida que eu não vou ver o final dela,
Porque desde os primórdios de Adão e Eva, todos que creram em um Criador, eu não falo nem em Cristo, é no Criador. Porque Cristo já é morto desde a fundação do mundo. Ele morreu para cobrir o pecado de Adão e Eva. Ele morreu em Abraão por causa de Isaac. Ele vem morrendo até chegar no Calvário. Ele morreu centenas de vezes. Mas todos que creram no Criador vão se sentar naquele dia na mesa das bodas do Cordeiro. Abraão, Isaac, Jacó, aleluia, Isaías, Sofonias, Malaquias, Oséias, aleluia, todos vão se assentar naquele dia. Irmãos, Cristo vai pegar um maná escondido nos céus de glória e vai servir um por um, 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 um por um. Eu não sei se no manto de Jesus tem bolso, mas de algum lugar ele vai tirar uma pedrinha escrita com teu novo nome, colocar na tua coroa e dizer: filho, este é o teu galardão. Aleluia. Talvez você diga assim: eu vou terminar aqui, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor, a promessa do rei. Talvez você diga assim: irmão Tércio, eu sou crente, eu amo a Deus, eu temo ao Senhor, mas o ímpio vive bem, o ímpio faz o que quer, o ímpio zomba de Deus. Eu temo a Deus. Ô pastora, quem sabe a senhora diz assim: eu amo a Deus, eu temo ao Senhor, mas eu vejo o ímpio zomba de Deus. O ímpio faz o quê? Você que está aí em casa, você diz: o ímpio zomba de Deus, o ímpio espragueja do nome do Senhor, anda até despido no carnaval, e parece que Deus não lhes pune, parece que não há uma cobrança sobre a vida deles. Eu vejo o seu José banqueiro. Ele não é evangélico, mas é um homem respeitado. Todo dia ele sai com um bigodão igual ao do pastor Zacarias, mas ele não é evangélico, mas ele tem aquele respeito, pastor. Ele sai e você diz assim: bom dia, seu José. Bom dia. Boa tarde, seu José. Boa tarde. Homem sério. Mas quando chega carnaval, veste uma meia saia daquelas de cabaré. Sabe aquelas meia saia de cabaré? Aquelas meia saia parecendo rede de pescador. Põe um salto plataforma de drag queen. Põe uma sainha toda rodadinha, irmão. Põe aquele jogo de futebol de homem vestido de mulher. Põe um sutiã. Põe umas 4 meias social para aparecer. Uma mamadeira cheia de cachaça no pescoço. Um batom roxo, uma peruca, e sai gritando na rua: mamãe, quero mamar. Irmãos, o ímpio faz o que quer, zomba de Deus, e você diz: parece que eu que amo a Deus estou debaixo de vendavais e de tempestades. Parece que eu que temo ao Senhor, eu tenho uma vida vigiada, eu tenho uma vida policiada pelos olhos de fogo de Jeová. Verdade, a nossa vida é vigiada e policiada pelos olhos de fogo de Jeová, porque nós somos povo do rei, nós somos povo dele, propriedade exclusiva dele, e o teu nome está no livro dele, escrito com letras de ouro, está lá. Mas escute, para nós terminar, Moisés, que escreveu o Salmo 91, ele diz assim, no versículo 8: somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Naquele dia, meu pastor, eu não vou precisar catucar o Senhor para dizer: para de olhar para lá, para a árvore da vida, e olha para cá para você ver o que está acontecendo com os ímpios. Não, cada um vai ver com seus olhos. Todo olho verá o que vai acontecer com os ímpios. Aquele que zombou, que criticou, os anjos vão empurrar para o lago de fogo a morte, o inferno e os ímpios que zombaram. E eles vão ser empurrados, chamados de perturbados, visões noturnas, ramos abomináveis, cinza sobre os pés, peixes ruins, feras, cegos, espinhos e abrolhos, carcaça pisada aos pés, palhas, nuvens sem água, estrelas errantes, cereais queimados, víboras surdas, cães, orvalho que logo desaparecem, figos ruins, fornalha ardente, incessantes ou insensatos edificando-se sobre areia, combustível de fogo, jardim sem água, filhos desviados, ervas no telhado, arbustos no deserto, cavalos se precipitando
para a batalha, ídolos, leões cobiçosos de presa, cera derretida, veste comida pelas traças, remoinho que passa, aleluia, serpente, fumaça, terreno pedregoso, joio, sepulcro calhado, filhos do diabo, hipócritas. É assim que serão chamados ímpios. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Fique de pé, 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 fique de pé. Mas a igreja do Senhor, a igreja que sabe da promessa do rei, ela vai ser convidada a entrar para os céus de glória. E existem alguns nomes que Deus vai colocar na pedrinha e pôr na tua coroa. Ele vai te chamar de o sol, estrelas, luzes, Monte Sião, o Líbano, tesouro, joia, ouro, vaso de ouro e de prata, pedras vivas, pedras na coroa, criancinhas, lutadores na carreira, corredores, estrangeiros e peregrinos rumo ao céu, porque a nossa pátria não é aqui, mas a nossa pátria é lá em cima. Pombas, jardins regados, fontes infalíveis, ramos de oliveira, romãs, figos bons, lírio, árvore plantada perto de rio, cedro do Líbano, palmeiras novas, oliveiras novas, sal da terra, luz do mundo, soldado de Cristo, embaixadores do rei. Adore, 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 adore.